questão da prevenção com relação à pandemia, eu não sei, Salomão, se eram coisas tão escondidas que a gente não via. Eu também penso que poderiam ser questões que a gente tapeava, que a gente fingia não enxergar, e que, é claro, infelizmente, com a questão da pandemia, a gente não teve muito o que fazer, a não ser realmente mostrar. Mas usando o que tu falou, as questões de prevenção com relação à saúde, inclusive a saúde mental, como é uma luta, né? É uma luta que a saúde tem. A maior parte das pessoas, eles imaginam que a questão da saúde ela só vai ficar ruim agora. Quando teve a pandemia, a gente superlotou os hospitais. Mas, na verdade, quando a gente fala de saúde e a gente fala de prevenção, a gente consegue também entender o quão é importante eu, como eleitor, eu entender quão é um problema, quão é um caos a questão da saúde e quem são os governantes que hoje podem me trazer algum benefício nesse assunto. Então, a pandemia, ela trouxe, junto com todos os malefícios que a gente sabe que veio, ela também nos trouxe o quão racional a gente deve ser, o quão estudante sobre política, sobre a história que os políticos, que os governantes, que os líderes tiveram até chegar ao momento em que eles estão lá naquele cartazinho onde tem um número embaixo e a gente copia para poder votar. E aí me vem uma pergunta. O que a gente pode dizer sobre as políticas públicas, o movimento desses novos eleitores? Qual vai ser a premissa de um projeto que começou como Start, que é de desenvolver pessoas, e como isso pode chegar no futuro, trazendo muitos benefícios, como pessoas mais críticas, mais idealizadoras, mais estudantes sobre quem realmente eleger? Isso é uma grande pergunta e, como tu mesmo falou, reflete na nossa sociedade neste momento que isso é bom para nós, porque agora sim estaremos preocupados em quem votar. Hoje, e a pandemia trouxe esse aspecto didático da eleição, do novo perfil do eleitor, acabou trazendo. E eu digo didático porque da pior forma nós, enfim, como sociedade, estamos conseguindo compreender o quanto é ruim votar naquele cara só porque ele fez uma piadinha legal, ou porque o cara fez uma propaganda bacana, ou porque o cara é um ator famoso, enfim. Hoje mostra para nós que precisamos ter pessoas capacitadas, pessoas com experiência, pessoas que estão capacitadas e estão se capacitando, para que nesse momento elas consigam trazer a liderança necessária para entender tudo o que vai acontecer. É uma enxurrada de informações e não é cabível a um líder não conseguir se posicionar de uma forma que traga tranquilidade para a sua população. Então, neste momento, a gente acaba tendo de forma mais didática, e no meu ponto de vista é que sim, na próxima eleição, por mais que aquele eleitor não seja um crítico, uma pessoa com grande conhecimento sobre política, ele sim estará fazendo mais perguntas sobre esse candidato. Eu acredito que esse eleitor vai sim escutar mais. Se o candidato falar sobre educação, esse candidato vai querer saber o que ele vai fazer sobre educação. O que é educação? Ele vai ter esse ponto. E projetos como o Start são muito importantes porque tratam dessa visão preventiva muito a mais de uma mera capacitação para o mercado de trabalho. Eu gosto de dizer que ele passa de uma entrevista de emprego, ele passa de uma palestra, ele toca no ponto crítico do jovem. E eu vejo isso naqueles jovens que estão mais próximos a mim e aqueles que eu encontro depois de um tempo. Eles questionam mais. Eu já fui questionado e eu vejo isso quanto é importante ser construtivo para eles. Eles se sentem livres para perguntar realmente, por mais que eles não tenham o conhecimento necessário. Porque naquele momento, consegui abrir uma porta para eles. A porta do senso crítico é extremamente importante. Muita gente aceita de candidatos mais populistas, não generalizando o populismo, mas candidatos que utilizam desse artifício para enganar alguns eleitores.
eu vou resolver o problema da educação e ponto. E hoje eu consigo enxergar que os eleitores já percebem que o resolver a educação e ponto não existe. É muito mais complexo. Ainda assim, claro, não vou ter uma visão romântica a respeito disso e acreditar que todos vão votar de maneira diferente. Não, jamais. Mas eu acredito que a pandemia nos permitiu fazer com que aqueles que estavam desenvolvendo seu ponto crítico de um nível básico passasse para um nível intermediário. E a verdade é que nós temos uma democracia muito nova. Então ela sofre muito, ela apanha bastante. E nesse momento nós vamos enxergar agora um surgimento de novas lideranças para auxiliar essa democracia. E também vamos enxergar um movimento da população para defender o quanto é necessário essa democracia. É muito importante o assunto de pessoas também se transformando, se desenvolvendo, né? A gente falou sobre o desenvolvimento das pessoas que faziam parte dos projetos, e agora logo depois a gente vai falar sobre o projeto participando agora com relação a pessoas moradores de rua de Pelotas. Mas antes disso eu queria te fazer a pergunta: tantas pessoas mudando, tantas realidades diferentes, né, que a gente acaba assistindo dentro de um projeto e as pessoas acabam se tornando outras. E o Pablo Salomão? Quais são as mudanças que o Pablo Salomão teve desde aí, então? O que tu acha que mudou em tudo que tu viu, em tudo que tu participou, em todas as dificuldades, em tantos relacionamentos? O que acabou melhorando, ou talvez até piorando, não sei, mas que te trouxe realmente uma real diferença, que para ti hoje é uma diferença que faz total sentido? Uhum. Eu gosto muito dessa pergunta e eu vejo o quanto o Pablo de 5 anos atrás mudou. Eu gosto de trazer um exemplo que eu sofri praticamente em 2017, no final de 2017, quando estava um caos na Secretaria de Saúde, eu não sabia muito para onde ir, e um grande amigo meu e meu chefe também, um líder, ele olhou para mim e disse: Pablo, na dúvida, tu faz. E a partir daí eu comecei a ter essa visão e essa transformação do Pablo, né? Eu acho que era o Pablo de alguns anos atrás, ele aceitava mais a zona de conforto. Ele aceitava muito mais o seu destino. O Pablo de hoje é um cara muito mais proativo. É um cara que aceita o desafio porque ele já superou outros dentro da gestão. Então é um Pablo muito mais maduro. Com 26 anos, eu já passei por muitas coisas, não só na minha vida, mas dentro da gestão pública. O que me permite hoje ir para projetos de alta complexidade, com índice de violência, com dificuldade de desenvolvimento, e ao mesmo tempo tratar as pessoas que estão ali na linha de frente com um alto índice de empatia, coisa que eu fui desenvolvendo ao longo do tempo. Eu acho que o principal aspecto que eu desenvolvi é a liderança. Como eu te disse, lá quando eu terminei o ensino médio, eu não sabia desse meu potencial. Eu tinha como um jovem uma rebeldia. Eu queria mudar alguma coisa, mas eu não fazia ideia do que mudar. Então eu vejo que esse desenvolvimento de liderança foi construído lado a lado com os meus projetos. Desde 2015, quando eu andava nas periferias da cidade, auxiliando o desenvolvimento infantil de crianças pelo Primeira Infância Melhor, onde eu trabalhei 2 anos e fui crescendo. Desde quando eu assumi projetos, entrei na liderança realmente, tive que pensar, tive que ser estratégico, tive que ser, de certa forma, político. E foi muito interessante esses aspectos todos. Então, o que eu posso dizer hoje é que o Pablo, um cara de há 5, 6 anos atrás, que não teria coragem de se apresentar na frente das pessoas, o Pablo que era extremamente tímido, que tinha muita dificuldade de relacionamento, hoje tem uma capacidade de liderança para se desenvolver, tem uma oratória que foi trabalhada ao longo desses anos. Então, é um Pablo que mostra que por mais limitado que tu pareça ser neste ano, neste momento, nesse agora, nessa hora, nesse minuto, é um Pablo que consegue te mostrar que é possível tu te desenvolver. Basta tu acreditar. Então, eu acredito que é isso que resume o novo Pablo, sabe? Eu tenho certeza disso.
E como é importante, né, Pablo, a gente acabar conhecendo o quanto houve esse desenvolvimento, né, na gente, né? No caso, tu acabou descobrindo o teu senso crítico, o teu senso de liderança, mas também tu sabe que isso não é um trabalho fácil. Isso existe também um controle de frustração que acaba perpetuando nesse momento de liderança. E a gente acaba chegando à conclusão de muitas coisas. E quanto mais a temperatura da panela de pressão aquece e quanto mais a pressão surge, a gente deixa de ser um milho e vira uma pipoca, né? Então, é muito importante a gente conhecer esse desenvolvimento. E hoje, a gente consegue entender também das questões que te levaram de frente do Covid-19. Fala um pouco para a gente desse projeto. Perfeito. Aproveitando muito o que tu falou, né, que se encaixa perfeitamente na compreensão da liderança e de tu ser direcionado para projetos onde as tuas lideranças acreditam que tu é capaz de gerir, de fazer com que esse projeto realmente aconteça. E o exemplo está, sim, nessa linha de frente da Covid-19, onde eu fui direcionado, eu estava na Secretaria de Educação, pensando nos meus projetos jovens, e fui direcionado para esse desafio junto às pessoas que passam pessoas em situação de rua que passam pela casa de passagem e que estão no centro pop ali se adaptando, vivendo com o que tem, e naquele momento são direcionados para o Pelotense, para o Colégio Municipal Pelotense, onde eles precisam viver a partir de então por causa do isolamento social. E eu fui desafiado, de certa forma, a ir para aquele local. E quando me direcionaram para aquele local, muito falaram para mim, Pablo, tu tá indo para lá porque nós compreendemos que tu vai ter a sensibilização necessária para nos ajudar naquele momento. Eu partilho muito do que a prefeita Paula me disse, a prefeita Paula Mascarenhas, de que eu teria a sensibilidade e a proatividade para ajudar naquele momento tão necessário. Eu sou apenas mais um para agregar naquele projeto, onde estão várias lideranças na linha de frente da Secretaria de Assistência Social. É uma equipe fantástica que está ali e abraçou o desenvolvimento de uma política pública em alta complexidade. Tu traz os moradores de rua para dentro de uma escola. Claro, uma escola que a gente adaptou para que eles pudessem viver lá. Levamos eles para essa escola, onde eles precisam passar manhã, tarde e noite, se alimentando, tendo café da manhã, tendo almoço, café da tarde, janta, tendo banho, tendo onde dormir. Mas, acima de tudo, nós não podemos trancar eles dentro do Pelotense. Nós não podemos ferir o direito de ir e vir. E aí entra o desafio da política pública, conscientizar um público de alta complexidade a ficar dentro daquele espaço para respeitar o isolamento social, extremamente difícil. E como é que vamos fazer isso? Trabalhando a ociosidade desses que estão lá. E é aí que entra o meu desafio, né? E entra os meus projetos, para ter a criatividade de gerar conteúdo para eles. E é muito difícil, porque eu não estava adaptado para isso. Dar um curso de preparação para o mercado de trabalho para um jovem, por mais que ele esteja em vulnerabilidade, é muito diferente para uma pessoa que está em alta complexidade de dificuldade, em extrema vulnerabilidade, onde dos 50 que estão lá, 80 a 85% têm uso de drogas, de substâncias, e estão lutando contra isso. Então, nós lidamos diretamente com a ociosidade de um público que não consegue ficar parado, de um público que não tem rotina. Qual é a nossa ideia? Recentemente, eu me reuni com eles no saguão, com os usuários desse novo projeto. Eu peguei um quadro e, junto a eles, eu criei uma oportunidade de visibilidade. Eu trouxe e mostrei para eles que a opinião deles é importante. E vamos construir juntos um projeto. Foi esse o desafio que eu lancei para eles. Então, eles se sentiram importantes, se sentiram mais humanos. E como tu disse agora há pouco, quando a gente estava conversando, de certa forma a gente acaba passando, esquecendo que tem esse problema ali há algum tempo. E com a pandemia a gente conseguiu olhar para esse problema
não que a gente não olhava antes, mas a gente não priorizava e agora nós priorizamos. Então, começamos a construir o Convida 20, que já é um nome para desafiar realmente o Covid-19, para provocar, para que a gente crie uma plataforma de atividades para esse público. E criar essa plataforma é difícil, porque o que a gente vai fazer lá dentro para causar o impacto na cabeça dessas pessoas, para elas compreenderem que precisam ficar ali. Então é um jogo que a gente vai traçar, onde nós vamos levar atividades para provocar eles a ficarem dentro do pelotense, dentro do colégio. Quanto mais eles ficarem, mais o isolamento funciona. E a política de controle que está tendo em Pelotas pensa nisso. Isso eu achei muito bacana, porque nós estamos realmente nos sentindo oportunizados para criar algo que vire contínuo na vida dessas pessoas. Também, e aí entra outro fator difícil nessa construção, porque não é só tu criar um projeto momentâneo. Se tu criar um projeto momentâneo, tu vai estar piorando a vida dessas pessoas. Tu precisa criar um projeto com capacidade de continuidade, para que se passar a pandemia, e eu espero que passe, eles voltem para as outras atividades dos outros projetos, mas continuam tendo aquela rotina. Construir essa rotina com eles é um aspecto cultural dessa população que é tão ignorada, que é tão vulnerável. Então entra esse desafio e nós começamos a construir. Vou te dar um exemplo. Eu perguntei para eles o que eles gostariam de fazer e na segunda-feira vai ter uma limpeza geral do Pelotense organizada por eles. Eles vão pegar e vão organizar. A ideia foi deles, eu achei isso fantástico. Na terça-feira, a gente vai pensar em atividades de lazer, atividades lúdicas, dama, ping-pong e por aí vai. Na quarta-feira, entra o curso de preparação para o mercado de trabalho. Eu vou implementar esse curso para eles. Para não trabalhar principalmente a parte profissional, mas a parte motivacional, que eu tanto faço com os jovens, vou tentar aplicar a eles. E assim a gente vai construindo uma agenda muito buscando também parcerias. E aí entra voluntariados. Hoje a gente recebeu caixas de doação de sabonete. O time de rugby da cidade de Pelotas quer participar, quer fazer ações. Então nós estamos recebendo parcerias para construir essa rotina, essa plataforma do Convida 20, que é extremamente difícil, desafiador, mas que nós enxergamos que tem a possibilidade de existir. E agora nós começamos a tocar o Convida 20. E como é interessante ouvir isso. Vocês estão passando por um momento bem difícil, que é o momento também de vocês criar uma solidariedade com os seus familiares, com os seus amigos que podem estar contaminados, porém, mesmo assim, coube toda uma energia gasta para um projeto novo que teve que sair meio que do papel, meio que rodando, trocando a asa do avião com ele já voando. Vão adorar fazer parte desse projeto bem depois ainda do Covid-19, que a gente espera que passe rápido, mas que esse projeto tem uma vida bastante longa, né? Isso, essa é a ideia, e é como tu disse, é um tiro, não tem como não ser, porque agora há pouco eu falava isso, todo mundo foi pego desprevenido com a pandemia, então não tinha um plano emergencial para lidar, nós precisamos tocar, organizar em meio ao caos. Então começou há 2 semanas atrás essa ideia no Pelotense, e já percebemos a necessidade de atividades e, ao mesmo tempo, já fui para lá e nós estamos construindo tudo no momento do caos. Isso não é uma falta de senso da prefeitura, não. Realmente ninguém no mundo estava preparado para isso. Então, todos começaram a se adaptar em meio às chamas. Desafiador, complexo, mas aí mostra, né, o que nós falávamos agora há pouco, o quanto é necessário ter lideranças prontas para assumir esse risco. Nós assumimos esse risco, nós assumimos a chance de eu entrar dentro daquele espaço e eu não causar a empatia necessária para me dar bem com eles e logo ter que sair de lá por alguma ameaça de morte ou algo do tipo.
tinha essa possibilidade, Sim. tinha N outras possibilidades, então é um risco, mas que devidas lideranças deveriam tomar, porque o Brasil precisava, Pelotas precisava, o Rio Grande do Sul precisava. Então, aí nós pensamos, né, tu falou agora há pouco, dos amigos, dos parentes, é extremamente angustiante, né, para quem está na linha de frente. Hoje eu pensava nisso, logo, logo se aproxima o Dia das Mães, e eu estou num ambiente muito vulnerável, né, como é que eu faço, como é que eu lido com isso? Tem-se a angústia de todos que estão lá na frente. Mas a concepção que eu tenho, e analisando os meus colegas, que para mim também são grandes exemplos de liderança, é de que alguém precisava fazer. E esse alguém tinha que estar, de certa forma, se preparando, capacitado para isso, para lidar com isso. Então, todos que estão ali na linha de frente, isso eu escutei de uma liderança minha agora, assim que eu cheguei lá, mar calmo não faz bom marinheiro. Então, a partir de agora, nós temos que tentar lidar com essa situação. Essa é a grande verdade. E aí aproveito um gancho, né? Que eu consigo tocar, de certa forma, nessas pessoas, nesses usuários. Eu conseguir ter uma grande empatia, um grande elo com eles. Conseguimos construir isso. Agora, cabe aproveitar esse momento para impactar positivamente a vida deles. Como eu te disse, eles começaram a construir essa rotina junto comigo e, num primeiro momento, falaram em faxina, mas quando eu falei em fazer um curso, eles se sentiram extremamente recebidos, eles se sentiram importantes, eles não se sentiram só mais um. Não é só mais uma pessoa que está vindo aqui, essa pessoa está querendo nos ajudar. E o olhar deles por mim também começou a mudar. Então foi um impacto muito bacana e muito rápido, né? Porque nós estamos falando de uma iniciativa que começou faz 3, 4 dias. Então foi tudo muito urgente e pensado muito rápido. Eu até falando para ti agora sobre a estratégia, eu fico impressionado, porque como a gente conseguiu bolar tão rápido assim um momento de adaptação. Uma adaptação minha e deles também, e de todo o projeto. É bem complexo. É bom a gente entender esses momentos, né, que a gente vive de pressão e de bastante angústia, e que pena, né, que a gente tem que passar por isso, que a gente já não consiga desenvolver esses trabalhos desde sempre, né? Da gente agora pensando também nessa questão da contaminação, a gente ter criado esses projetos, também sei que cada pessoa dentro da empresa, dentro da prefeitura, dentro da sociedade, desenvolve sempre um trabalho, é sempre muito ocupado, e muitas vezes acaba não sobrando tempo para também estar desenvolvendo mais coisas, né? Querer a gente até gostaria, mas infelizmente não consegue. Mas fica de exemplo para que a gente continue tendo mais projetos como esse. O Salomão já falou, fica a dica, quem quiser estar ajudando, depois ele vai me passar o e-mail ou o telefone para que essas pessoas possam entrar em contato, possam ajudar diretamente. Acredito que talvez até profissionais, não sei, se for cabível, né, o trabalho de algum profissional que possa estar querendo ajudar nesse projeto também. Infelizmente, a gente acaba, então, o nosso papo, que é o título dessa série que a gente vai criar aí de entrevistas. Eu, novamente, te agradeço bastante, Pablo, por ter disponibilizado, então, este tempo para conversar com a gente. E a gente pode continuar se falando, eu adoraria também saber mais sobre esse projeto aí depois. Um forte abraço para ti e que tu tenha bastante energia para continuar com esse trabalho e que tenha aí, hoje tem 26. Tu já passou por tantos projetos, eu quero poder dar aí com 50 e a gente chegar na margem de 100 projetos do Paulo. Cara, eu espero também, mas eu espero que eu descanse uma hora na minha vida e pare de assumir tantos projetos. Mas, cara, é um prazer enorme. Mas eu te agradeço pela oportunidade, tá? Eu acho que o papo foi muito bom. Acho também que a gente iria horas se não tivesse um limite, né? Mas é muito gostoso falar sobre isso, falar um pouco da experiência. Eu acho que o canal tem tudo para mostrar um outro lado que a gente vinha conversando no início, antes de começar a gravar, mostrar um lado da psicologia. Isso é psicologia, sim. Isso é desenvolvimento humano, é psicologia comunitária, é psicologia social. Então, é muito bacana estar aqui mostrando esse lado que às vezes acaba não sendo tão exposto assim,
mas que no meu ponto de vista, claro, eu sou suspeito a falar, é extremamente interessante. Eu sou extremamente grato por estar nessa linha de frente. E agradeço muito e estou sempre à disposição. E sim, vou passar meus canais de informação, redes sociais, para mais contato, apoio. Tenho outros projetos desenvolvendo também, que é sempre bem-vindo um voluntário. E rumo tem. Então, obrigado, Pablo. Um forte abraço. Tchau. Tchau.